Saudações, alunos! Eu sou o professor Alberto Veras e nesta aula vamos analisar os princípios específicos e processuais pertencentes ao direito eleitoral. Vamos começar com princípios específicos do direito eleitoral que têm uma importância particular para este ramo do direito. São os seguintes: a anualidade, estrita legalidade eleitoral, lisura das eleições, aproveitamento do voto, pluralismo político, uso de liberdade de expressão e informação. O princípio da anualidade refere-se à determinação constitucional de que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra antes de 1 ano da data de sua vigência. O princípio da estrita legalidade eleitoral estabelece que, caso a lei não restrinja os direitos políticos do cidadão, não é papel do intérprete fazê-lo. Existindo a dúvida, é dever do órgão julgador priorizar a manutenção dos direitos políticos. O princípio da lisura das eleições baseia-se na busca da verdade real, sempre tendo em mente as questões da moralidade e legitimidade do processo eleitoral. O princípio do aproveitamento do voto estabelece que se deve sempre buscar a manutenção da validade do voto, desde que seja possível fazê-lo ao separar os votos válidos de eventuais fraudes. O princípio do pluralismo político relaciona-se à normalidade e à legitimidade das eleições, assim como o da igualdade. Representa a ideia de diversidade da ideologia de grupos sociais que seguem linhas de pensamento diferentes entre si. A liberdade de expressão refere-se à possibilidade de livre manifestação de pensamento sem que esteja presente o receio de reprimendas ou críticas negativas em razão dessa exteriorização. É fundamental tanto para a afirmação da autonomia do indivíduo quanto para a sua integração no meio social, possibilitando a sua participação política. Na esfera eleitoral, o direito de informação refere-se ao fato de que os cidadãos têm o direito a receber toda e qualquer informação, quer seja positiva ou negativa, acerca de fatos e circunstâncias que envolvam os candidatos e partidos políticos que disputam o pleito. O segundo tópico de nossa aula se refere aos princípios processuais do direito eleitoral. Destacamos entre os princípios processuais igualmente aplicáveis à seara do direito eleitoral os seguintes: devido processo legal, contraditório e ampla defesa, imparcialidade e princípio dispositivo, publicidade, oralidade, lealdade e economia processual, preclusão e celeridade. O princípio do devido processo legal refere-se ao fato de que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, previamente estabelecido em lei. O princípio do contraditório refere-se à concessão às partes de oportunidade de resistir à pretensão formulada pelo adversário. Já a ampla defesa significa que todos os meios permitidos pela lei poderão ser usados na defesa, evitando assim o seu cerceamento. O princípio da imparcialidade do juiz estabelece mecanismo para a preservação da lisura do processo contencioso eleitoral, estabelecendo vedações relativas à atividade político-partidária ou seu exercício. Conforme o princípio dispositivo, é vedado ao juiz eleitoral iniciar o processo por decisão própria, sendo a atuação sem provocação das partes permitida apenas em situações de exercício de poder de polícia. O princípio da publicidade determina que, em virtude da preponderância do interesse público envolvido, as ações eleitorais devem ser públicas. Até mesmo a ação de impugnação de mandato eletivo, que corre em segredo de justiça, terá o seu julgamento aberto ao público. Conforme o princípio da oralidade, o direito eleitoral reconhece o fato de que certos atos podem ser praticados oralmente, sem a necessidade de maiores formalidades. O princípio da lealdade processual demanda que as partes e todos os que participem de processos tenham o dever de agir com lealdade e boa-fé, o que implica expor os fatos em juízo conforme a verdade. O princípio da economia processual, por sua vez, estabelece que no decorrer do processo sejam adotados os procedimentos menos onerosos e mais simples, otimizando o esforço para a obtenção de melhores resultados de forma mais ágil. A preclusão consiste na extinção do direito que não foi exercitado por determinado prazo. Por fim, o princípio da celeridade refere-se à determinação constitucional
de que os processos devem desenvolver-se em tempo razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda. E quanto tempo seria considerado razoável, professor? No âmbito eleitoral, a Lei das Eleições, em seu artigo 97-A, considera como duração razoável do processo que possa resultar em perda de mandato eletivo o período máximo de 1 ano, contado da apresentação à Justiça Eleitoral. Com essa observação, encerramos a nossa aula acerca dos princípios específicos e processuais que regem o direito eleitoral. É um tema frequentemente abordado em provas e concursos, portanto, não deixe de examinar o material disponível em sua área do aluno, que traz mais detalhes sobre o assunto. A essência da sabedoria nos leva ao conhecimento, de tal modo que cada minuto entregue ao seu estudo valerá a pena no final. Bons estudos e até a próxima!